let me just tell you something. I've been around for a long time, and honor is the key to receiving from God. I've honored my boss and have experienced reward at my workplace. I honor, therefore I am honored. Eu estou dizendo, tem pessoas empolgadas aqui. Hoje eu vim para pregar. Esta é a 8ª sessão da recompensa da honra e nós ainda estamos falando sobre a autoridade, sobre os líderes na igreja. A Bíblia fala tanto sobre isso e a Bíblia fala de dupla honra, por isso tivemos 2 sessões sobre isso. É disso que vamos falar. Sente, pegue sua Bíblia e vamos nos preparar para entrar na palavra, amém? Eu quero que abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 5. 1 Timóteo capítulo 5. Enquanto estão abrindo, eu vou ler para vocês a passagem que eu li na última sessão. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, versos 12 e 13, na Nova Tradução Viva, diz: queridos irmãos e irmãs, honrem, repitam, honrem aqueles que são seus líderes na obra do Senhor. Agora ouçam que 1 Timóteo capítulo 5, e se você achou, eu quero que leia na sua Bíblia, eu vou dizer isso. Eu vou ler aqui na Nova Tradução King James, e se você não a tem, apenas olhe para mim e ouça. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18, Paulo diz que os presbíteros, ou líderes da igreja, que governam bem, sejam considerados dignos de dupla honra. Repitam, dupla honra. Especialmente aqueles que se empenham na palavra e na doutrina. Então a Bíblia diz que não se deve amordaçar o boi enquanto ele pisa o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Agora, este é o único lugar em toda a palavra que se encontra a expressão dupla honra com respeito à autoridade. Isso me impressiona muito. Veja, Deus diz para honrar o rei, nos diz para honrarmos as autoridades sociais, para honrarmos nossos pais, mas o único lugar na Bíblia inteira em que Deus diz para dar dupla honra com respeito a líderes é aos líderes da igreja. Isso me impressiona. Por isso estamos usando 2 sessões para isso. Falamos na sessão passada sobre autoridade na igreja e nessa também. Na prática, como isso é feito? Nosso comportamento e fala com as autoridades da igreja deve ser do maior respeito, porque honrar significa valorizar. É respeitar, estimar, tratar como algo que tem peso, precioso. Então damos a eles contato visual toda vez que falamos com eles. Sabe, algo que eu vejo hoje, especialmente os jovens, eles perderam ou não foram ensinados sobre o valor de olhar nos olhos de uma pessoa mais velha, de manter contato visual com ela até que a pessoa mais velha termine. Com os líderes na igreja da mesma forma. Toda vez que eu estava na igreja, e eu ainda estou na igreja hoje, quando o meu líder da igreja olha para mim, eu olho para ele nos olhos, eu o ouço, até que a conversa termine. Estão comigo? E quando estão pregando, olhamos com atenção, certo? Porque a palavra diz em 1 Timóteo 4,13, Paulo diz que devemos dar atenção à leitura, à exortação e à doutrina. Agora ouçam, Paulo diz para darmos atenção. Isso quer dizer ouvir com atenção em nossas mentes. Então não deixo minha mente divagar quando a palavra é falada, porque Deus diz para dar atenção a isto. Estão comigo? Agora lembrem que a nossa honra se origina no coração, mas lembrem que a honra é demonstrada em pensamento, palavra e ação também. Ou seja, quando sentamos no culto e o homem ou a mulher estão pregando a palavra de Deus, vamos ouvir com atenção e não permitir que nossa mente divague. O que faremos amanhã e quanto à lista de compras? O que está faltando em casa estão acompanhando? Ou as contas que temos para pagar? Temos que dizer mente, porque Davi ensinou que nós temos o controle da nossa alma. Ele disse, alma, me escute aqui, fique quieta e dê louvores a Deus. Foi o que Davi disse em Salmos, estão comigo? Então nós vamos, quando nos sentarmos num culto, numa reunião e a palavra de Deus é falada, ouvimos. Não vamos usar nosso celular, não vamos passar mensagens. Porque temos que dar atenção e para ser bem honesto, sim, isso honra a pessoa que está falando, mas honra muito mais ao Espírito Santo. E sabe, para ser bem honesto, por que vamos à igreja? Vamos à igreja para ouvir um homem ou uma mulher falar? Só para cantar músicas? Nós vamos para ter nossas vidas transformadas. Minha mulher sempre diz que não estamos buscando informação, estamos buscando transformação. É a transformação que nos leva à imagem de Cristo. Por isso queremos ouvir a palavra de Deus e sermos mudados. Você diz amém para isso? Eu já estou ficando empolgado, eu nem me seguro.
Devemos buscar formas de servir nossos líderes sem que eles peçam. Esta é outra forma de honrá-los. Estão comigo? Busquem formas para servi-los antes mesmo que peçam. Sabe, tudo que você faz para o seu líder deve ser com excelência. Digamos que o seu líder te convida para correr com ele, não ponha uma roupa qualquer, ponha uma roupa legal, ok? E eu não estou falando de um agasalho completo, eu só estou falando de ficar com uma boa aparência, ok? Limpe seu carro, não deixe ele sujo. Você se impressionaria, nos últimos 18 anos de viagem, quantas vezes, e eu me alegro porque não foram muitas vezes, mas houve vezes em que pessoas foram me buscar com um carro fedido e sujo. Agora, eu fico imaginando se o pastor daquela igreja soubesse que a pessoa que ele enviou para me buscar no aeroporto estava com aquele carro fedido, ele ficaria horrorizado. Estão comigo? Porque deixa eu dizer algo. Jesus disse que quando vamos no nome dele, nós o representamos. Então a forma como tratamos alguém que vem a nós como um líder da igreja é a forma como tratamos a Jesus. Estão acompanhando? Então é bom tomar cuidado. Eu olho para a minha equipe. A Lisa e eu temos uma equipe maravilhosa, são 15 funcionários. Sabe, quando eu chego no escritório, eu nunca peço isso, mas, sabe, entram no meu escritório, pegam minha chave e enchem o tanque do meu carro para ter certeza que não ficarei sem gasolina. O tanque está sempre cheio. Tem sempre um copo de água fresca na minha mesa. Quando eu entro na sala, meus funcionários se levantam. Só por respeito por mim e pela Lisa, fazem o mesmo com ela. E sabe, isso é uma coisa realmente maravilhosa. E sabe o que isso faz? Isso faz com que eu queira compartilhar com eles muito mais, porque eu vejo a paixão que eles têm por Deus. E a coisa que eu e Lisa sempre fazemos como líderes é sermos muito cuidadosos em perceber aonde a nossa equipe quer nos honrar. As razões pelas quais nossa equipe nos honra são, número 1, eles nos honram em nome do Senhor. E recebemos essa honra porque em nossos corações ela vai direto para Jesus. Em segundo lugar, sabemos que eles terão recompensa por isso. Estão comigo? E em terceiro lugar, sabemos que o ministério se beneficiará com isso. Daqui a pouco falarei sobre este ponto. Então, você honra, você sempre honra, busca honrar de toda forma que puder pessoas acima de você na obra. Mas a coisa interessante aqui é que eu não toquei ainda no que o Espírito Santo está falando em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Então vejam a passagem de novo. Paulo diz que os presbíteros que lideram bem sejam dignos de dupla honra, repitam, dupla honra, especialmente os que se empenham na palavra e na doutrina, pois a Escritura diz, não amordaçarás o boi enquanto ele pisa o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. Se você olhar com atenção, Paulo fala de finanças. Estão vendo isso? Paulo está falando de dar dupla honra na área de finanças, porque ele diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu vou mostrar que eu não estou tirando do contexto. Na Nova Tradução Viva lemos assim: presbíteros que fazem bem seu trabalho devem ser bem pagos. Isso é o que a Nova Tradução Viva diz. Na versão do inglês contemporâneo, líderes de igreja que fazem bem seu trabalho merecem ser pagos 2 vezes mais, especialmente se esforçam em pregar e ensinar. Na versão do inglês de hoje diz: os presbíteros ou os líderes da igreja que fazem um bom trabalho como líderes devem ser considerados dignos de receberem duplo pagamento. Repitam, duplo pagamento. E a Bíblia Amplificada diz que os presbíteros que fazem seu trabalho bem devem ser considerados duplamente dignos de suporte financeiro adequado. Então são 4 traduções que mostram claramente que Paulo especificamente, que o Espírito Santo especificamente falava de finanças. Jesus diz aqui de novo em João 13:20, em verdade vos digo que todo aquele que honra aquele que eu enviar, honra a mim. Ouça isso. Todo aquele que honra a quem eu enviar, honra a mim. É claro, eu troquei a palavra receber por honrar, porque parte do receber é honrar. Estão acompanhando? Agora o que eu quero pontuar aqui é, veja o que ele disse em João 13. A quem eu enviar. Repitam, Jesus envia. Agora ouça o que Efésios capítulo 4, verso 11 diz. Ele diz assim: o próprio Jesus deu alguns para serem apóstolos, alguns para serem profetas, alguns evangelistas, pastores e mestres. Então notem que o próprio Jesus dá os líderes na igreja, o ministério quíntuplo. E Jesus diz, quando você os recebe, está me recebendo. Então era disso que eu falava anteriormente. Quando o ministro do evangelho, quando você o pega no aeroporto, não pegue num carro sujo. Sabe, em algumas igrejas, sabe o que fazem? Alugam um carro novo para me pegar. Alugam por 2 dias, pois sabem que o carro estará limpo. Estão comigo? Eu fui a uma igreja recentemente e fiquei impressionado. Eu saí do avião, eu estava com meus assistentes e havia 4 caras de smoking com 2 limusines brancas para me pegar. Eu olhei para os meus e disse, caras, corram, peguem meu terno, eu preciso vestir o meu terno. Porque eu estava de jeans para o culto da noite e eu pensei, eu não vou desonrar essa igreja indo de jeans, estão comigo?
Mas eu fiquei olhando aquilo, eles me receberam como se eu fosse um homem vindo do céu. Não tem nada a ver comigo, e eu já provei isso para vocês nas sessões anteriores. Mas o que acontece é que eu fico muito empolgado quando eu vou a essas igrejas, porque sabe o que vai acontecer? Serão abençoados. Então, eu nunca vi uma exceção nessa questão de pagamento dobrado, finanças, em bênçãos, para com ministros do Evangelho. Eu nunca vi uma exceção disso que eu vou contar. Em mais de 18 anos de viagens, mais de 1000 igrejas, nunca vi uma exceção disso que eu vou contar. Eu estive em igrejas, em muitas, onde os pastores não são bem pagos, onde eles dirigem carros bem velhos, onde eles moram em casas alugadas, às vezes até em pequenos sobrados. E eu vejo os homens e mulheres de negócios da igreja e estão constantemente lutando, constantemente. Parece que seus negócios nunca dão certo. E então vou a outras igrejas onde o pastor é bem pago, o pastor auxiliar e toda a equipe é bem paga. E os homens e mulheres de negócios destas igrejas estão sempre indo muito, muito bem. Seus negócios sempre prosperando grandemente. E sabe o que é interessante? É que a primeira igreja que eu descrevi, que tem a mentalidade, não pagamos bem aos nossos pastores, pois assim sobra mais dinheiro para o evangelismo, para ajudar os pobres. Sabe o que é impressionante? É muito irônico que as coisas que eles mais tentam fazer bem não estão conseguindo. Porque é interessante que quando eu vou a essas igrejas que pagam seus líderes muito bem, os homens e mulheres de negócios são bem-sucedidos, e eu vejo literalmente os homens e mulheres de negócios dessa igreja ajudando, mães solteiras, ajudam aos pobres, dão mais a missões, dão mais para o evangelismo. E tem mais, a outra igreja não consegue dar tanto a missões e não estão pagando bem ao pastor. Por que é assim? Porque a igreja que está dando ao seu pastor um salário realmente bom, os homens e mulheres de negócios são tão abençoados que têm abundância para dar aos pobres. Então exatamente a coisa que essa igreja tenta fazer, retendo o dinheiro do pastor, exatamente na coisa que estão tentando fazer, eles fracassam porque não estão dando ouvidos ao princípio de Deus. Sabe, quando é que nós, o povo de Deus, vamos perceber que Deus sabe do que Ele está falando? E quando dizemos somos mais espertos que você, Deus, isto é orgulho. E Deus não aprecia isso. Estão comigo? Então, quando Deus diz, pague dobrado, dê dupla honra com respeito a finanças com ministros, Ele está fazendo isso para o povo ser abençoado financeiramente, para que a igreja consiga fazer mais em alcançar as viúvas, os pobres, os órfãos e as missões. Estão comigo? É um bom lugar para dizer amém. Rapaz, se apenas entendêssemos isso... Eu nunca vi uma exceção a isso. Agora, claro, eu sei que muitos têm abusado desta verdade. Eu sei disso, sabe? Eu já estive em lugares onde ministros, tudo o que falam é dinheiro. Eles vivem para ostentar. Sabe, o coração deles não está mais apaixonado pelo ministério. Eu percebo esse abuso, certo? E quer saber? Isso até aconteceu no livro de Isaías. Nos dias de Isaías, Deus falou sobre isso. Em Isaías 56, versos 10 e 11... Os líderes do meu povo, os vigias do Senhor, seus pastores estão cegos para todo perigo. Cobiçam como cachorros, nunca satisfeitos, são pastores estúpidos. Não é impressionante? Todos seguindo seu próprio caminho, todos eles com intenção em ganho pessoal. Então o próprio Deus falou a Isaías que esse problema estava acontecendo, mas só porque há ministros, e quer saber, pela minha experiência não são muitos. Porque sabe, a maioria dos ministros que eu conheci nesses anos... Tem uma paixão tal pelo povo, eu já os vi chorar pelo povo, falar com preocupação sobre o povo. Eles não são assim, são muito poucas pessoas que seguem esta categoria, ok? Mas sabe o que acontece? É por causa dessas poucas pessoas que se tornaram ostentadoras além da proporção, com prioridades erradas. Elas contaminam a mente das pessoas na igreja. E o que eu tento fazer nessa série é te ajudar a entender que você não sai da verdade de Deus só porque alguém fez algo errado ou abusivo nesta área. Se Deus diz para dar dupla honra, então dê dupla honra. Ei, você que está aí fora, se você está na igreja, abençoe seu pastor. Leve-o para jantar, compre alguma coisa, faça alguma coisa boa para ele. Honre-o porque ele é o homem de Deus que está te servindo ou a mulher de Deus que está te servindo. Estão comigo? Certo? E sabe por que Deus nos diz para fazermos isso? Porque Ele quer que sejamos abençoados. Amém? Fomos a essa igreja que, rapaz, eles flutuavam entre 35 e 120 pessoas. Por anos tinham essa quantidade. E eles organizaram um evento e eu me lembro, eles perguntaram se nos incomodaríamos de ficar num quarto na casa deles, porque o hotel eu acho que era muito para eles gastarem. E dissemos, claro, já os conhecíamos antes de começarmos a viajar, ficamos na casa deles. E eu lembro, fomos à casa deles, eles viviam num sobrado modesto, dirigiam
um carro bem velho, a esposa tinha que trabalhar para fora, isso pedia que ela viajasse, sabe, algo como de 10 a 15 dias por mês, eu acho que era até um pouco mais que 15. E eu fui àquela igreja e preguei, sabem, eu ministrei, eu meio que preguei, mas sabe, havia algo bloqueando a atmosfera ali. Eu não conseguia entender, estávamos no terceiro dia de uma série de 5 dias, eu estava orando há horas, e eu estava procurando um lugar para orar lá fora, eu adoro orar ao ar livre, e eu orando e o Espírito Santo dizendo, isso não está certo, a esposa está trabalhando para fora, eles não estão sendo supridos financeiramente, e ele, você precisa tratar isso? E eu, mas como vou tratar isso? Ele disse, levante uma oferta para o pastor e a esposa, e eu perguntei, mas como vou fazer isso? E naquela tarde o pastor olhou para mim e disse, quer saber, eu não vou levantar uma oferta para o seu ministério, eu quero que você levante uma oferta para seu próprio ministério. Eu pensei, ele me abriu a porta, aí está. E naquela noite ele me apresentou, eu estava andando para o púlpito e ele sussurrou, você tem liberdade total sobre a oferta? Eu olhei para ele e disse, obrigado. Eu sei o que eu vou fazer, ele não faz ideia. Então eu disse à igreja, levantem e abram suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 5, e eu li esta passagem. Certo, para a igreja. E pelos próximos 45 minutos eu prontamente repreendi a igreja em amor, ok? Eu olhei para eles e disse, por que será que essa mulher tem que ter um trabalho para fora viajando? Ela tem que estar do lado do marido dela. Eles são chamados juntos a pastorear. Por que vocês não estão honrando e por aí vai, ok? 45 minutos. Ah, eu preguei sobre isso 45 minutos, ok? Então quando acabou a pregação eu disse, vejam, pastor, imagine, ele estava ficando cada vez mais e mais vermelho, ok? E ele se abaixando, sabe, era engraçado, ele ia se abaixando assim no banco. Ele devia estar pensando, essas pessoas vão achar que eu pedi para você falar isso? E eu não, eu sei que Deus me disse para falar isso e eu vou fazer o que ele disse. Então depois de tudo eu disse, certo, eu não vou, o pastor me disse para levantar uma oferta para o meu ministério, não vou fazer isso. Eu disse, vamos levantar uma oferta essa noite e será para o pastor e para a sua esposa pessoalmente. E não vão descontar do imposto de renda. Então, tiramos a oferta, certo? Ok? Então, depois do culto eu estava falando com algumas pessoas ali na frente da igreja, certo? E eu notei que o pastor não estava lá, então eu corri para o escritório que era nos fundos da igrejinha, e o pastor lá sentado com uma cara pálida, do lado do líder do diaconato. Eu sabia o que tinha acontecido e perguntei, contaram? E ele, sim. E eu disse, quanto? E ele me disse quanto e era 3 vezes mais do que a maior oferta de domingo que a igreja já tinha arrecadado. Era enorme. Eu quase desmaiei. Eu disse, você está brincando, certo? Então, deixamos a igreja na quinta. Nós fizemos cultos de domingo até a quarta. Na verdade, do domingo até a quinta, deixamos a igreja na sexta. Na segunda seguinte, o pastor me liga. Ele disse, John, eu vou te enviar uma fita do culto de ontem. Eu disse, ok, eu vou adorar ouvir a sua mensagem de ontem. Ele disse, não, você não entende. Ele disse, eu não preguei no culto de ontem. Eu disse, o que aconteceu? Ele disse, eu me levantei e por 2 horas inteiras, os homens e mulheres de negócios da minha igreja estavam correndo e tomando o microfone da minha mão, testemunhando sobre os milagres que aconteceram em seus negócios naquela semana porque ofertaram para mim e minha esposa. Sabe, e eu não estou falando de algumas centenas de dólares, eu estou falando de dezenas de milhares de dólares de milagres. Sabe, um cara que recebe um cheque de 10 mil dólares de uma empresa que ele nem esperava, outro cara que recebe outro. Eu fiquei impressionado, então eu e a Lisa voltamos para aquela igreja 3 anos depois. Já não estavam mais numa igrejinha, sabe onde estavam? Em um galpão. E quer saber, não alugaram o galpão, eles compraram o galpão. Aconteceu que houve uma liberação tal de bênçãos aos homens e mulheres de negócios daquela igreja que simplesmente explodiu. Tudo porque honraram o homem e a mulher de Deus que estavam levando a palavra de Deus a eles. Estão comigo? Sabe, eu olho para o Dr. David Cho. Dr. David Cho, na Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo. E eu tive o privilégio de receber o Dr. Cho em várias ocasiões, já joguei golfe com ele. E eu me lembro, sabem, deixa eu dizer isso a vocês, o Dr. Cho começou a igreja dele num lugar muito pobre. Num aterro. Agora, Lisa esteve num aterro no Camboja, na Ásia. Esse é um aterro na Coreia do Sul. Ele começou a sua igreja. Entenda isso, muito pobre, certo? Você sabia que hoje o Dr. Cho tem 50 mil milionários na sua igreja? 2 membros da sua igreja me disseram isso pessoalmente, certo? E quer saber? Muitos destes começaram com ele no aterro. Agora, por que isso acontece? Bem, eu recebi o Dr. Cho várias vezes e percebi o que acontece quando eu o recebo. Ele tem cerca de 10 a 20 homens de negócios viajando com ele.
Eles pagam tudo para ele, não deixam ele pagar nada. E eu vi entrar numa sala, todos parados, atentos, e esperam ele se acomodar para que comecem sequer a falar. Isso num restaurante, eu lembro todos ali em pé, e ninguém senta até que ele venha, se sente, então sentam. Fiquei impressionado. Sabe, impressionado. Eu tenho um amigo, e é assim que as pessoas na Coreia, é assim que vivem, é um estilo de vida. A honra é algo com a qual eles são treinados, mas veja, isso não acontece na América, é por isso que vivemos neste fardo. Então, eu tenho um amigo muito próximo, ele se chama Al Bryce, ele é pastor, e ele participou de um torneio de golfe com o Dr. Cho em 1980, ele o chamou para jogar com eles. Então o Dr. Cho jogou um pouco de golfe nos intervalos, e eu lembro que o Al me contou que quando ele saiu do carro e colocou seus tacos no chão, veio outro doutor, que era um dos executivos que estava viajando com o Dr. Cho, colocou a bolsa de tacos dele e lá estava uma bolsa Gucci novinha. Imagine uma bolsa de tacos Gucci. Uma bolsa de tacos realmente cara, ele tinha acabado de comprar na Quinta Avenida em Nova York, ok? E o pastoral olhou e disse: "Ei, que bolsa de tacos ótima, é muito bonita, Dr. Cho", falando com o Dr. Cho. E o Dr. Cho começou imediatamente a tirar seus tacos, e a tirar também os tacos do Al da bolsa, e colocar os tacos do Al naquela bolsa nova da Gucci. E o pastor Al disse: "O que você está fazendo? O que está fazendo?" E ele disse: eu honro você, colocando os tacos dentro. E o Al: não, só estou dizendo que é uma bolsa bonita." E ele: não, eu honro você, agora a bolsa é sua. E eu vi a bolsa, é maravilhosa. Então, alguns meses depois, ele estava na Coreia, o pastor Al iam jogar golfe outra vez, e ele viu os sapatos na vitrine e disse: "Que sapatos bonitos." E o cara agarrou os sapatos e foi pro caixa, e o pastor Al: "Não preciso de sapatos, não, eu honro você, aqui estão sapatos." O Al virou para mim e disse: "Eu aprendi, não diga que gosta de nada quando estiver com coreanos." Mas o que é isso? Eles têm a honra tão arraigada. Sabe, eu conheço o Dr. Cho, ele vive um estilo de vida bem modesto. Mas quer saber? Por que ele deixa seu povo honrá-lo? Porque ele conhece o princípio da palavra de Deus, que se o seu povo o honra, estão honrando a Jesus e eles serão abençoados. Amém? Eu fico muito empolgado com isso. Sabe, eu vejo em nossos encontros, às vezes eu e a Liz estamos indo a uma igreja, sabe, às vezes indo à igreja e, sabe, como eu disse, me pegam com um carro sujo, me deixam num hotel qualquer de quinta, acontecia anos atrás, graças a Deus não acontece muito hoje. Acontecia e eu ficava: eu não me importo, estou aqui para pregar, para servir, não me importo. Mas sabe o que eu notei? Sabe, entrava no gabinete do pastor e ele: ok, você está aqui pelo compromisso. E eu me perguntava por que eles me convidaram. Sabe, me tratavam como mais um na lista de pregadores. Sabe, eu ia pregar e as pessoas olhavam e ficavam: certo, já ouvimos muito, o que você tem a dizer? Eu deixava aquelas igrejas e o impacto ali não era o mesmo das outras igrejas. Outras igrejas me pegavam com um carro ótimo, pessoas bem vestidas, eu parecia um disco arranhado o tempo todo: não obrigado, podemos fazer isso, não obrigado. Eu entrava no quarto de hotel, havia uma cesta com comida para uma semana, e eu só ia ficar uma noite, eu ficava: uau! Olha isso, e às vezes havia um pequeno presente em cima da mesa e um bom sabonete ao invés do sabonete de hotel, você sabe o que eu estou falando. Você chega na igreja e as pessoas lá sentadas já com um caderno: vamos anotar. É a palavra de Deus e o pastor: estamos muito honrados de ter você aqui. E eu: uau, isso é realmente necessário? Certo, eu saio dessas igrejas, elas ligam para nossa equipe, escrevem para nós, ligam para mim depois e dizem: subimos um degrau naquele dia. Nossa igreja foi totalmente transformada, nosso povo são muitos testemunhos. Sabe o que é interessante? Digamos que apenas uma semana antes eu fui àquela igreja que me pegaram com um carro sujo, preguei a mesma mensagem, era o mesmo ser humano, e nunca nos ligaram para dizer: subimos um degrau. Nunca ligaram ou escreveram dizendo: nossa igreja mudou completamente. Toda vez que nos honraram, eles ligaram no nosso escritório e disseram: nossa igreja deu uma virada. Não foi por causa de mim, não foi por causa da Lisa, e por que foi? Por causa da honra. Eles honraram aquele que Jesus enviou a eles. Estão vendo isso? Para ser muito honesto, eu não preciso disso. Sabe, me coloque apenas num lugar onde eu posso ficar sozinho e orar. Eu fico bem assim. Quer saber? Mas o que eu aprendi foi que eles têm recompensa. E eu quero ver as pessoas receberem suas recompensas. Estão comigo? Agora, em Provérbios capítulo 3, eu quero que você abra lá em Provérbios, e eu vou passar por isso bem rápido, porque o tempo está acabando. Você está recebendo algo? Provérbios capítulo 3, verso 9. A Bíblia diz: honra ao Senhor com as suas posses
e com as primícias de todo o seu aumento. Ouviram isso? Deixa eu ler na Bíblia Amplificada. Honre ao Senhor com o seu capital e suficiência de trabalhos corretos e com as primícias de toda a sua renda. Na versão do inglês contemporâneo, honre ao Senhor dando a ele seu dinheiro. Então temos a ordem de honrar a Deus, e uma das formas de honrar a Deus qual é? Dar a ele nosso dinheiro, certo? Então, como damos a Deus o nosso dinheiro? Porque Deus não usa a nossa moeda. Honra o Senhor com tuas posses, teu dinheiro. Ele não usa nosso dinheiro. O céu não usa nosso dinheiro. Então, como honramos a Deus com nosso dinheiro? Dízimos e ofertas. Repitam, dízimos e ofertas. Certo? Então, dízimos e ofertas, não vai dar tempo, o tempo está quase acabando agora. Mas eu fui à Bíblia, fiz um estudo e descobri que há 3 propósitos principais para dízimos e ofertas. Repitam, 3 propósitos. Número 1 é suprir, no nível pessoal, os servos levantados que ministram a nós. Ok, está no Novo e no Velho Testamento. Número 2, suprir as necessidades dos ministros para que façam a obra e o ministério que Deus os chamou a fazer. E número 3, possibilitar que o ministro ajude os pobres, as viúvas, os órfãos e os de fora. São os 3 propósitos para dar dinheiro a Deus. Certo? Estão comigo? Agora devemos nos perguntar quantos hoje desonram a Deus quando retêm mais do que deveriam da obra e do ministério? Estão comigo? Muitos não dizimam e muitos não dão ofertas aos trabalhadores que entregam verdades espirituais em suas vidas. Eles reclamam, eis do que eles reclamam. Eles reclamam dizendo, os ministros estão sempre pedindo dinheiro. Não, eles não pedem sempre dinheiro, talvez 1 ou 2, mas não a maioria deles. Vejam todos os pastores maravilhosos e ministros itinerantes desse país. Não pedem dinheiro sempre. Assim parece para as pessoas porque elas não gostam disso. E aí ficam perguntando por que eles não podem pregar para mim sem tirar uma oferta. Posso falar um pouco disso? Eu mesmo perguntei a Deus, Senhor, por que eu tenho que ficar pedindo dinheiro às pessoas? Por que você não me dá através dos anjos? Envia corvos, algo assim? E sabe o que o Senhor disse? Ele disse, por quê? Eu quero dar ao meu povo a chance de tocar as milhões de vidas que você está tocando. Ele disse, quando dão finanças no seu ministério, Paulo disse em Filipenses 4, ele disse, eu não busco o dom, eu busco que o fruto abunde em suas vidas. Ele disse, então, por todos que você toca, eles recebem o crédito. Não quero que fiquem fora disso, eles estão se esforçando, e talvez toquem 2 ou 3 pessoas no emprego, mas ele disse, isso faz com que eles toquem os milhões que você e Lisa estão tocando. Ou se é o seu pastor e você dá o dízimo e oferta, toca a cidade inteira. Isso é bom demais. Sabe, e eles ficam se perguntando por que eles não pregam sem tirar oferta. Porque as coisas não estão muito bem para mim ultimamente. Eu ouço isso o tempo todo. Pode ser por isso que está difícil? Não põem a palavra de Deus na frente, então honram mais a si mesmos do que a Deus. E o que acontece quando não se honra a Deus? Bem, Ageu capítulo 1, versos de 5 a 9. Não precisa abrir, eu vou ler para você. Ageu, o profeta, capítulo 1, de 5 a 9. Essa é a nova tradução viva. Isso foi o que Deus Todo-Poderoso disse. Vejam qual é o resultado. Que declaração! Vocês plantaram muito, mas colheram pouco. Tem comida para comer, mas não suficiente para se fartar. Tem vinho para beber, mas não suficiente para satisfazer a sede. Tem roupas suficientes, mas não conseguem se aquecer. Seus salários desaparecem, pois vocês estão pondo em bolsos cheios de furos. Eis o que o Senhor Todo-Poderoso disse. Pensem em qual é o resultado. Esperam por colheitas ricas, mas são pobres. E quando levam a colheita para casa, eu sopro para longe. Por quê? Porque a minha casa está em ruínas, diz o Deus Todo-Poderoso, enquanto vocês só se preocupam com suas belas casas. Vocês não consideram minha palavra? Então eu sopro para longe? Isso é o oposto. Eu diria que é a antítese da recompensa da honra. Estão comigo? Malaquias capítulo 3, verso 8. Vá para lá bem rápido. Deus diz assim no verso 8. Roubará o homem a Deus? Que pergunta! Quer saber? Se eu pudesse escolher, preferia roubar o Banco Central. Ainda bem que não tenho que escolher, porque eu nunca vou roubar o Banco Central. Mas se tivesse que escolher entre roubar a Deus e o banco, ia no banco, pois temo a Deus mais que ao banco. Estão comigo? Mas ainda assim Deus diz a seu próprio povo, vocês me roubam. E esse povo diz, te roubamos? Vocês me roubaram, mas perguntam de que maneira te roubamos? E Deus responde a pergunta em dízimos e ofertas. Ok? Agora notem que ele não diz, vocês roubaram meus ministros. Ele diz, roubaram a mim. Estão pegando?
Ele continua no verso 10, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Dízimo é 10% da sua renda, ok? Para que haja comida em minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa eu falar da casa do tesouro. Se você vai a uma igreja toda semana e essa igreja é a que te alimenta, é essa igreja que ministra você, seu dízimo deve ir para ela. Sua oferta pode ir para outros ministérios, entendem? Para o Messenger International, Joyce Meyer, Reinhard Bonnke, sei lá, você escolhe. A sua oferta pode ser até maior que o seu dízimo, mas seu dízimo deve ser para sua igreja local que te alimenta semana após semana após semana, certo? Tragam todos os dízimos à casa do tesouro para que haja comida em minha casa, e provai-me nisso. Ele diz, pode me provar nisso? Diz o Senhor, se eu não vos abrir, ouçam isso, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vocês bênção tal que não haverá lugar para vocês guardarem. Ouviram? Ele vai derramar bênçãos tão grandes que não haverá lugar para guardar. Então, em essência, a bênção será algo tão grande que não dá para guardar, certo? Diga, não haverá lugar para guardar. Agora, por anos eu ouvi ministros dizendo isso. Você honra a Deus com seus dízimos e ofertas, Ele vai te abençoar financeiramente tanto que você não vai ter lugar para guardar. Eu quero discordar disso. Porque deixa eu dizer, se eu tiver todo o dinheiro do planeta inteiro, eu posso guardar. Porque dinheiro é algo que se pode guardar. Então, do que Deus está falando quando diz, eu vou te abençoar tanto que não haverá lugar para guardar? Porque não importa quanto dinheiro eu tenho lugar para guardar. Bem, a resposta está em Provérbios 3, 9 e 10. Vamos ver de novo. Honra o Senhor com as tuas posses. Estas são doações que você faz a ministérios, ofertas a ministros, certo? E com as primícias da sua renda, este é seu dízimo. Então os seus celeiros se encherão fartamente e seus lagares transbordarão de vinho novo. Agora, o que são celeiros? São lugares onde se armazena o seu banco, sua carteira, tanque de gasolina, certo? É aí onde você guarda as suas coisas que se podem guardar, certo? Então Deus diz que seus celeiros se encherão, Deus vai te abençoar financeiramente se você der a Ele, você vê isso? Mas veja o que ele continua dizendo. Ele diz, e os seus lagares vão transbordar com o quê? Vinho novo. Veja, um lagar é um grande recipiente usado para guardar vinho, ok? E ele diz que os lagares vão transbordar, então ele não vai conseguir conter o vinho novo. O que vinho representa na Bíblia? A presença fresca do Senhor, a presença fresca do Espírito Santo. Sabe o que Deus está dizendo aos dizimistas e ofertantes? Ele está dizendo, eu vou abençoar suas finanças, os lugares onde você guarda o que se pode guardar, mas mais que isso, ele diz, a minha presença, você não conseguirá conter, vai transbordar. Isto é a maior recompensa que se dá a qualquer pessoa por honrar a Deus com suas finanças. Sabe, é bom que Ele abençoe nossas finanças, nada de errado nisso, mas não há nada maior do que ter mais do que você pode conter da presença dEle. Eu não sei você, mas essa recompensa eu quero. Te vejo na próxima. Amém.